Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aula de fisiologia. Hoje a gente vai falar sobre equilíbrio ácido-base. A gente já viu algumas coisas, né? Quando a gente estava falando sobre o sistema respiratório, e a gente viu que o aumento de CO2 pode gerar aumento da produção de H+, e, consequentemente, aumentar a concentração desse próton e alterar o pH, né? E uma ação mais efetiva do trato respiratório pode alterar o pH, né? Ou pode regular o pH. Então, na aula de hoje, a gente vai ver mais um pouquinho sobre esse equilíbrio ácido-base, o efeito dos tampões corporais e, mais especificamente, a função dos rins para essa questão do equilíbrio ácido-base. Bom, então o pH corporal, ele é a concentração de íons H+ existente no corpo e é o principal íon responsável pela acidez corporal. Por quê? pH nada mais é do que a concentração em log de H+, tá? Então eles são sinônimos. Como a concentração do H+ é muito pequena e trabalhar com números extremamente pequenos é um pouco difícil, então foi convencionado utilizar o pH, que é a concentração em log do H+. Tá? A sua concentração, quando elevada, pode interferir em ligações fracas, como pontes de hidrogênio e interações de Van der Waals. Então, quando o pH está mais ácido, né, com concentração maior de H+, esse H+ pode quebrar as ligações com pontes de hidrogênio. E a gente tem pontes de hidrogênio em proteínas, então elas são importantes para as conformações terciárias de proteínas. Elas estão presentes na fita dupla de DNA. Então, sem as pontes de hidrogênio, a gente tem a separação das pontes. As interações de Van der Waals também são importantes para a conformação das proteínas, para a estabilidade do DNA. Então, quando a gente tem uma alteração importante do pH, né, uma redução do pH, isso pode interferir na perda de função de proteína, porque ela perde sua conformação e pode ter uma alteração importante no DNA. Por isso que é importante regular esse H+. Então, olha só. A gente tem aqui, ó, tá vendo? As bases nitrogenadas, uma ligada à outra, né? E a gente tem as pontes de hidrogênio que ligam uma base nitrogenada à outra. E as proteínas, a gente tem pontes de hidrogênio e interações de Van der Waals que dão essa conformação dobrada de terciária da proteína. A gente sabe que a função da proteína está diretamente relacionada com a sua conformação. Se a gente tem alteração da conformação proteica, a gente pode ter alteração da sua função ou perda de função. Bom, e aí a gente entra aqui numa questão de conceitos, né? O que é um ácido, o que é uma base? Então, é considerado um ácido toda substância que contribui para a liberação de H+ ao meio. E, então aqui, ó, por exemplo, o ácido carbônico. Ele é formado a partir da interação do dióxido de carbono com a água, né, com a molécula de água, e ele é super instável em solução aquosa, porque ele logo libera H+. Se ele libera H+, quer dizer então que ele é um ácido. E aí, a base, né? A base é toda a substância que recebe esse H+ que foi perdido, diminuindo então a concentração de forma livre do H+. Então, por exemplo, a hidroxila. A hidroxila, ela tem uma carga negativa aqui, então ela consegue
se ligar ao H+, capturando esse H+ livre do meio, diminuindo a sua concentração. Então, é uma base. Então, o pH é a concentração de H+ dada em logaritmo negativo, tá? Então, por isso que ele é ao contrário. Quanto maior o pH, menor será a concentração de H+. E quanto menor o pH, maior a concentração do pH. Quanto menor o pH, maior a concentração do H+. A maioria dos ácidos e bases envolvidos no tamponamento do líquido extracelular são fracos, então existem ácidos e bases importantes para o tamponamento do líquido extracelular e eles normalmente são ácidos fracos. Aqui a gente tem a escala do pH contendo os níveis de pH e exemplos de substâncias que têm esse pH. Então, acima de 7, né, aqui ó, 7, acima de 7 é considerado um pH mais básico, tá? 7 é neutro, acima, né, de 7,4, 7,7 é básico e abaixo de 7 é considerado ácido. Então, aqui nós temos, né, com um pH mais básico, removedor químico de pelos, amônia doméstica, detergentes, bicarbonato de sódio, secreções pancreáticas. A gente vai aprender sistema digestório, né, porque o pH é muito importante nas secreções do trato digestório, não só para digestão, como também para proteção da mucosa gástrica, da mucosa do intestino, etc. Bom, ácido a gente tem a saliva que é levemente ácida, a urina e algumas outras substâncias, né? Olha o ácido do estômago, ele chega a 1 de pH, né? Ele é 1. Então, isso explica, por exemplo, por que uma pessoa que tem refluxo, gastrite, por exemplo, não precisa retirar totalmente da sua dieta suco de limão, por exemplo, ou alguma fruta mais cítrica, mais ácida. Por quê? Porque nada chega à acidez do pH estomacal. Tá? Então, não faz sentido você retirar, por exemplo, uma laranja que tem aproximadamente entre 3 e 4, talvez, o pH, retirar porque acha que vai piorar o quadro de gastrite, sendo que o ácido estomacal é 1. Bom, pessoal, nesse contexto nós temos duas situações que eu acho que vocês já escutaram em algum momento ou já leram em algum momento, que é a acidose ou alcalose. Então, a acidose, ela é quando ocorre redução do pH corporal e alcalose é quando a gente tem aumento do pH corporal. Ambas as situações podem ser prejudiciais ao organismo, dependendo do aumento ou da redução do pH, né, do nível de aumento ou redução do pH, isso pode ser incompatível com a vida e levar à morte. Aqui tem um quadro, esse quadro eu peguei lá no Guyton, mostrando pra gente os líquidos, né, corporais e os respectivos pHs. Então, aqui nós temos o sangue arterial, o sangue venoso, o líquido intersticial, o líquido intracelular, urina e o ácido clorídrico. O sangue arterial, venoso, intersticial, líquido intersticial, normalmente vai ficar nessa faixa, tá? Deve ser controlado e ficar nessa faixa, 7,4, 7,35, que é um pH fisiológico. O líquido intracelular, ele é um pouco mais puxado para o ácido, porque está em constante produção de compostos ácidos, tá? Mas também está dentro dessa faixa aqui. A urina, ela pode vir ou ácida ou básica, dependendo da necessidade. Por exemplo, se o indivíduo apresenta
uma alcalose, ele precisa retirar essa alcalinidade do sangue. Como ele pode retirar? A partir dos rins. Então, os rins começam a poupar mais H+, e excretar mais algumas bases orgânicas, como o bicarbonato, o fosfato, e aí a urina apresenta-se mais alcalina. Agora, quando o nosso pH corporal ele torna-se um pouco mais ácido, a urina precisa, o rim precisa excretar esse excesso de H+, que está tornando o pH ácido. Então, ele aumenta a secreção de H+, e, consequentemente, aumenta a excreção desse íon, fazendo com que a urina torne-se mais ácida. Então, o pH urinário vai depender muito da situação, tá? Da necessidade. E o ácido clorídrico, né, ele é secretado lá no estômago, ele é um ácido forte e ele deve ter um pH bem baixo mesmo para promover as suas funções. Bom, então o limite máximo que é considerado compatível com a vida é ou maior que 6,8, abaixo disso já é incompatível com a vida, ou menor que 8, abaixo ou acima abaixo de 6,8 ou acima de 8, desses parâmetros tornam-se incompatível com a vida. Bom, então, sabendo que é necessário e muito importante controlar o pH fisiológico, nós temos linhas de defesa contra a variação do pH. Primeiramente, nós temos sistemas tampões ácido-base dos líquidos corporais, que são a primeira linha de defesa. Eles vão capturar ou liberar H+, dependendo da situação, como uma forma rápida de manter as concentrações de H+ normais. Em segundo plano, nós temos o centro respiratório. O centro respiratório responde a aumento ou redução da pressão parcial de CO2. E nós vimos na aula passada que aumento do CO2 provoca aumento da produção de ácido carbônico, que libera H+ e bicarbonato. Tá? Então, se a gente tem aumento do CO2, isso provoca, consequentemente, aumento da concentração de H+, e aumento do pH corporal. Então, aumentando a excreção do CO2, a gente tem a redução dessa equação, né? A equação é deslocada para o lado direito, transformando o H+, o bicarbonato, em CO2 e diminuindo, então, a concentração de H+. E os rins, eles podem atuar aumentando a excreção de H+, ou de tampões de ácidos, aumentando a excreção de H+, ácidos orgânicos ou bases orgânicas, dependendo da situação. Bom, então, o que são tampões, né? Os tampões são qualquer substâncias que moderem as concentrações de H+. Então, essas substâncias costumam capturar o H+ livre, reduzindo a concentração desse H+ livre na solução. Então, no nosso organismo, nós temos bicarbonato, né, o bicarbonato, desculpa, gente, o barulho aqui era um termômetro. Então, nós temos o bicarbonato, que ele é o principal ânion que promove o tamponamento do pH corporal. Nós temos também o fosfato. As proteínas, por elas terem cargas negativas, também podem tamponar o meio, porque elas combinam-se com H+ e reduzem o pH corporal. Dentre as proteínas, nós temos também a hemoglobina, né? Lembram que o H+ pode se combinar com a hemoglobina e reduzir, né, a concentração de H+ livre na célula do eritrócito. Bom, então, um ânion
ele pode se ligar com um H+, promovendo a produção de um outro ácido e tamponando o meio. Então, olha só, aqui nós temos o ácido clorídrico, certo? Que em meio aquoso ele pode se dissociar em H+, e em cloreto. Quando nessa solução tem um bicarbonato de sódio, por exemplo, o sódio se dissocia, deixando aqui livre o bicarbonato. O bicarbonato, então, ele vai se associar com o H+, transformando-se, então, no ácido carbônico. Tá? Então, dessa forma, o bicarbonato tamponou o meio, né? Onde a gente tinha grandes quantidades de H+. Quando o bicarbonato se liga ao H+, a gente tem a redução do H+ livre, então, regulando o pH da solução. Bom, então, esse tamponamento, né, com os tampões corporais, ele obedece o equilíbrio das massas, o equilíbrio da ação de massas, né? Onde nós temos o tampão, que se associa com o H+, e aí nós temos o tampão associado com o H+. Se a gente tem o aumento, se em algum momento a gente tiver o aumento do H+, a reação vai se deslocar para esse lado, desde que tenha tampão suficiente. Se o aumento do H+ exceder a capacidade do tampão, então a gente tem ali a alteração do pH. Bom, o bicarbonato, como a gente viu, né, ele é produzido em várias etapas, em vários locais. Mas um local que é muito importante, que promove a produção de bicarbonato, é lá no epitélio dos alvéolos pulmonares e também nos túbulos renais, em que tem a presença da anidrase carbônica. Tem outros locais presentes, tá? Mas em relação à regulação do pH, esses locais são importantes, são locais chaves, né, da regulação do pH. Então, a anidrase carbônica, ela catalisa a reação do CO2 com água, transformando-se em ácido carbônico, que é um ácido fraco, e se dissocia pouco, mas ele pode se dissociar em H+ e bicarbonato. O bicarbonato, então, se associa com o bicarbonato de sódio e pode atuar com o sódio, se associa com o sódio e depois ele pode se dissociar, liberando bicarbonato livre, e ele pode atuar, então, como um tampão sistêmico. Todos os ácidos são ionizados até certo ponto, ou seja, todos os ácidos eles sofrem a ionização, né? A dissociação. Bicarbonato, nesse caso do ácido carbônico, pode se dissociar em bicarbonato e em H+. O grau de ionização vai depender se esse ácido é um ácido fraco ou um ácido forte. Um ácido forte tende a dissociar mais do que um ácido fraco. Aqui nós temos a balancinha do pH, né, da concentração de H+. Então, se a gente tem a ingesta de ácidos orgânicos e a produção de ácidos no nosso metabolismo, a gente tem o aumento da concentração de H+, né? E com o aumento da ingestão, com o aumento da concentração de H+, a gente tem redução do pH. Mas, se a gente tem aumento da excreção desse H+, então a gente tem ali o equilíbrio nessa balança. E aí, se a gente aumenta a excreção, a gente aumenta o pH devido à redução da concentração de H+. Bom, então aqui, gente, a excreção, a gente pode pensar, não só em excreção, né, mas a gente pode pensar no sistema tamponamento dos tampões fisiológicos, que envolve, né, os tampões que estão no sangue, nas células, e
a ação de excreção dos pulmões e também dos rins. Aqui eu esqueci de colocar, mas tem os rins também, que é muito importante. O fosfato, ele também atua no sistema tampão. Ele não é tão importante para tamponar o líquido extracelular como o bicarbonato, tá? O bicarbonato ele é o principal sistema tampão para tamponar o líquido extracelular, mas ele é importante para o tamponamento do túbulo renal e do líquido intracelular. No túbulo renal, o fosfato geralmente fica muito concentrado, aumentando então o poder dele de tamponamento. E no líquido intracelular também, normalmente ele tem a maior concentração comparado ao líquido extracelular, o que aumenta o seu poder também de tamponamento. Então, o sistema tampão do fosfato é importante, né, para o líquido renal, no túbulo renal, e líquido intracelular. Ele se associa com H+, diminuindo o H+ livre na solução. As proteínas, elas atuam também como tampões, principalmente tampões intracelulares. Porque normalmente o H+ e o bicarbonato, eles têm pouca capacidade de se difundir pelas membranas plasmáticas. Então, quando a gente tem alteração do pH, a difusão desses... A difusão não, né? O transporte desses... A movimentação desses íons pouco influencia na alteração do pH intracelular. Entretanto, o dióxido de carbono, que está elevado durante a acidose, por exemplo, ele pode se difundir normalmente para dentro das células e alterar o pH intracelular. Por isso que é importante o tamponamento intracelular, né? Nós vimos que tem o fosfato e também as proteínas. Nas hemácias, a principal proteína que fornece esse tamponamento é a hemoglobina, em que ela pode se associar com o H+, transformando-se, né, na hemoglobina associada ao hidrogênio, fazendo com que haja então um tamponamento daquele meio. Bom, gente, como eu falei para vocês, a segunda linha de defesa contra a alteração do pH seria o centro de controle respiratório, né? Então, só relembrando aqui, nós temos essa equação, né? CO2 mais água igual ao ácido carbônico, que se dissocia em H+ e bicarbonato. Quando a gente tem aumento do CO2, a gente tem deslocamento da equação para o lado contrário, ou seja, para o aumento da produção de H+ e de bicarbonato. Agora, a gente tem a redução do CO2, a gente tem deslocamento para o outro lado, né, da equação, reduzindo as concentrações de H+ e bicarbonato. Então, dessa forma, aumentando, por exemplo, a ventilação, o centro respiratório consegue reduzir as concentrações de H+ em momentos de acidose. Então, aqui, né, como eu falei para vocês, quando a gente tem redução do CO2, essa equação é deslocada. E aí tem como que fala? Os quimireceptores, né, periféricos e centrais, que detectam essa alteração na pressão parcial de oxigênio e também nas concentrações de H+. Eu não vou focar muito, não vou retomar de novo isso, porque isso já foi falado na última aula, tá? Então, vocês sabem que existe, sabem como que acontece esse controle. Então, eu vou focar agora mais nas outras partes do controle ácido-base. Então, para retirar o excesso de CO2 e impedir o aumento do H+, a gente tem uma hiperventilação para aumentar a excreção de CO2 e deslocar essa equação para o outro lado. Chegamos finalmente então na regulação renal do equilíbrio ácido-base. O rim, ele controla o equilíbrio ácido-base ao aumentar a excreção ou
de ácidos ou de bases, né? Então, ou ele aumenta, na verdade, a excreção de H+, ou ele aumenta a excreção de bases como bicarbonato. Isso vai depender da situação, se é necessário aumentar ou diminuir a excreção de ambos as substâncias. Como eu falei para vocês anteriormente, nós podemos ter a formação de uma urina mais básica ou uma urina mais ácida, dependendo do pH do sanguíneo, do pH plasmático. Se a gente tem um pH corporal mais básico, quer dizer então que a gente precisa conservar o H+, e aumentar a excreção do bicarbonato para tentar controlar o pH corporal. Então, aumentando a excreção do bicarbonato, a gente diminui o tampão existente e favorece a maior quantidade de H+ livre para tentar aumentar as concentrações de H+ e reduzir o pH. E a urina ácida é o contrário do que eu já falei, né? Quando a gente tem um pH corporal mais ácido, os rins começam a excretar maior quantidade de H+, no intuito de equilibrar o pH. Isso a gente vê, então, o bicarbonato, que é o nosso principal tampão corporal, ele é normalmente filtrado, livremente filtrado, e ele é reabsorvido. O que não é reabsorvido é excretado. E o H+, ele é normalmente secretado e excretado. Então, a gente filtra normalmente 4.320 miliequivalentes de bicarbonato, que em condições normais é reabsorvido. Agora, se a gente tem um pH mais alcalino, um pH corporal mais alcalino, então essa quantidade reabsorvida vai ser diminuída e aumentando assim a excreção do bicarbonato. Bom, e aí essa regulação pelo rim pode se dar por 3 mecanismos fundamentais. Primeiro, secreção de H+, em casos de pH ácido, né? Então aumenta-se a secreção de H+ para aumentar a excreção do H+. Pode ter aumento da reabsorção do bicarbonato filtrado, então aqui vai depender também se o pH é mais alcalino, está mais ácido, então a gente aumenta a reabsorção do bicarbonato para tamponar aquele H+ que está em maior concentração no sangue. E pode haver também a produção de novo bicarbonato para aumentar a quantidade de tampões presentes. Então, pessoal, o bicarbonato ele é reabsorvido, enquanto que o hidrogênio, né, o H+, ele é secretado. E normalmente são mecanismos contrapostos, né? Enquanto a gente tem reabsorção do bicarbonato, ou seja, um íon bicarbonato é reabsorvido, enquanto um íon H+ é secretado. Repara que o bicarbonato, então, seja reabsorvido, o H+ é secretado. Essa reabsorção do bicarbonato ocorre em todo o néfron, em todo o túbulo renal, aqui com exceção nas porções finas da alça de Henle, mas acontece, então, a maior parte no túbulo proximal, né, 85% no túbulo proximal, 10% na porção espessa da alça ascendente de Henle e o restante no túbulo coletor. Aqui a gente tem a secreção de H+ contraposta à reabsorção de bicarbonato. Então, olha só, nós temos, né, no túbulo proximal, segmento espesso da alça de Henle e início do túbulo distal. Como que acontece? Nós temos aqui na membrana apical, que é voltada para o lúmen, né, a gente tem aqui um antiporte, sódio e H+. Lembrando que na porção basolateral, na membrana basolateral, a gente tem bombas de sódio e potássio que mantém o gradiente
de concentração do sódio. Então, o sódio entra a favor da sua concentração, a favor do seu gradiente de concentração, e isso permite a saída do H+ contra o seu gradiente de concentração. Esse H+, então, ele é secretado. Em contrapartida, nós temos dentro da célula a ocorrência da reação bioquímica, né, do CO2, que foi difundido para dentro da célula e pode se transformar em bicarbonato e H+. Esse H+, então, ele vai sair da célula por esse trocador de sódio, enquanto que o bicarbonato, ele vai ser reabsorvido por meio de um simporte com sódio aqui. Tá, então, dessa forma, a gente tem, na maioria do túbulo renal, nós temos a secreção de H+, contraposta com a reabsorção de bicarbonato. Para que haja, né, a secreção de H+, precisa ter reabsorção de bicarbonato. Bom, o transporte de bicarbonato através da membrana basolateral, né, que é essa aqui. Então, pode ser porque o transporte com sódio no túbulo proximal, pode ser por um trocador de cloreto e bicarbonato nos últimos segmentos do túbulo proximal, no segmento ascendente da alça de Henle e nos túbulos do ducto coletor, tá? Então, pode ter esses dois transportadores na membrana basolateral promovendo a reabsorção de bicarbonato ou o retorno do bicarbonato para a corrente sanguínea. O excesso de bicarbonato é excretado na urina, o que corrige, né, o que ajuda a corrigir a alcalose metabólica. E aí nós temos outro mecanismo que atua na excreção do excesso de bicarbonato. Na acidose, por sua vez, né, ocorre o excesso de prótons H+ em relação ao bicarbonato, causando reabsorção completa de bicarbonato, e o H+ em excesso passa para a urina em combinação aos tampões urinários, particularmente fosfato e a amônia. Então, é basicamente isso que a gente viu aqui nessa imagem, né? O H+ é secretado e vai lá para o filtrado, vai compor o filtrado que vai se transformar em urina. Os túbulos distais e coletores têm aquelas células intercaladas do tipo A que promovem a secreção ativa do H+. Então, ela é importante para a excreção adicional de H+. Então, em períodos de acidose, essas células elas trabalham a mais para secretar e assim aumentar a excreção de H+. Bom, então aqui nós temos a célula. Na membrana apical, nós temos as bombas de H+, que são o transporte ativo para secretar o H+ para o lúmen do túbulo. E dentro da célula, nós temos a reação promovida pela anidrase carbônica, né? Então, o CO2 entra por difusão para dentro da célula, reage com água, né? Com a molécula de água, transformando em ácido carbônico, depois se dissocia em bicarbonato e H+. Então, esse H+ é bombeado para fora da célula por meio de bombas. Nós temos a ATPase transportadora de hidrogênio e o transportador de hidrogênio potássio, ATPase. Ela funciona parecidamente com a bomba sódio-potássio, né, que a gente tem, então, o H+ ele é bombeado para fora e o potássio ele é bombeado para dentro. E aí, ambas as bombas utilizam a energia do ATP, então, é o transporte ativo primário. O potássio, ele vai ser reabsorvido, né? Então, ele sai dessa célula na membrana basolateral por um canal de vazamento, enquanto que o bicarbonato que foi produzido lá naquela reação da anidrase carbônica, ele é trocado por um trocador de cloreto. Então, o cloreto entra dentro da célula e o bicarbonato sai da célula. Essa célula, como eu falei, é importante para conduzir o equilíbrio ácido-base em situações de acidose, porque secreta
cerca de 5% do total de H+. Então, é importante para esse controle. Diminui o pH do líquido tubular para cerca de 4,5. Então, essa secreção de H+, nesse segmento, diminui o pH do líquido tubular para cerca de 4,5. Pode chegar, né, a 4,5, que é o limite mínimo do pH que pode ser atingido para rins normais. Então, esse segmento, ele consegue reduzir o pH da urina para excretar maior quantidade de H+. Gente, quando o H+, ele é secretado, ele pode ser titulado com o excesso de bicarbonato presente no túbulo, ou seja, ele pode se combinar com o bicarbonato e lá no túbulo renal ser transformado, por exemplo, em CO2 e ser reabsorvido novamente pelas células tubulares, enquanto houver excesso de bicarbonato que seja capaz de se associar com H+. O restante, e aí, né, resulta então na geração de novo bicarbonato que pode entrar novamente no sangue. O que não for combinado com o bicarbonato desse H+, é tamponado com outros tampões. E aí entra a importância do fosfato, que é um tampão importante para o túbulo renal. Então, ele, embora não seja um tampão do líquido extracelular, ele é muito eficiente como um tampão do líquido tubular. Então, olha só, a gente tem aqui, né, a secreção de H+, como nós vimos anteriormente, né? Aqui a gente tem um antiporte com sódio, aqui é um transporte ativo secundário, o H+ sendo transportado para fora para ser secretado. No lumen, a parte que não foi associada com bicarbonato vai se associar com um sal de fosfato aqui, né, esse sal de fosfato, então, ele vai se associar com H+, formando o dihidrogênio de fosfato de sódio. E ele, então, é secretado, levando embora o excesso de H+. Um outro sistema tampão importante durante a excreção do excesso de H+, é a geração de bicarbonato, né, geração de novo de bicarbonato, e o sistema tampão amônia, que leva à geração do bicarbonato. Então, como que funciona? O íon amônio, que é o NH4, ele normalmente é produzido a partir da glutamina, que é um aminoácido importante para o metabolismo das proteínas e é produzido lá no fígado. Então, essa glutamina, ela chega nas células tubulares e tem a transformação em bicarbonato e íon amônio. O bicarbonato, então, produzido, ele vai ser levado, né, ele vai ser transportado na membrana basolateral e vai cair na corrente sanguínea. Então, aqui a gente ganha moléculas de bicarbonato para tamponar. Então, é importante essa movimentação da glutamina é importante durante o excesso de H+, né? E o íon amônio, por sua vez, ele vai ser transportado pela membrana apical num trocador com sódio. E aí a gente vai ter a entrada de sódio e saída do íon amônio. O íon amônio, ele é pouco permeável para entrar novamente nas células tubulares. Então, normalmente, ele vai ser excretado. Agora, quando a gente pensa no tamponamento do líquido tubular, quem é mais importante nesse caso é a amônia, que é o NH3. A amônia, ela é liberada, né, a partir também da proteólise, do metabolismo de aminoácidos. Essa amônia, ela pode se difundir para o líquido tubular e lá ele vai se combinar com o H+, que foi secretado pelas células tubulares,
transformando-se em íon amônio, né? Que a única diferença entre amônio e íon amônio é um H+. Então, ela se transforma-se em íon amônio. A amônia, ela é mais permeável, então ela conseguiria voltar para dentro da célula para ser reabsorvida. Entretanto, como ela logo se combina com o H+, e transforma-se em íon amônio, e o íon amônio é pouco permeável, então ela vai ser excretada, e dessa forma a gente tem o aumento da excreção do H+, na forma de íon amônio. Pessoal, existem outros tampões importantes nessa etapa no túbulo renal, além da amônia e do fosfato, que é o citrato e o urato, que podem também participar ali para capturar o H+ em excesso no túbulo renal. Entretanto, os mais importantes são esses que a gente já discutiu, né? Esses dois primeiros, fosfato e amônia. Existe uma forma de se calcular a excreção ácido-base renal, que é a partir da concentração de bicarbonato na urina, tá? Então, essa concentração é dada pelo pelo débito urinário vezes a concentração de bicarbonato na urina. E aí a gente consegue achar, né, o quanto que está sendo excretado de bicarbonato. Lembrando que, sabendo o quanto de bicarbonato está sendo excretado, a gente sabe mais ou menos quanto de H+ está sendo ganho pelo corpo, porque uma vez que a gente tem esses dois mecanismos são contrapostos, enquanto a gente aumenta a excreção de bicarbonato, a reabsorção de H+, ou a redução da secreção de H+, está reduzida, aumentando a captação de H+ para o sangue, para o corpo novamente. E para saber a concentração de H+ na urina, né, de ácido, a gente os técnicos, né, de laboratório, eles fazem a concentração do íon amônio, que lembrando, né, que o H+ ele é excretado na forma de íon amônio, né, a maior parte dele. E a outra parte sai em forma de outros tipos de ácidos, que são os ácidos tituláveis. Esses ácidos tituláveis, eles são denominados desses nomes tituláveis porque eles são quantificados a partir da titulação com NaOH, né, com hidróxido de sódio. E aí, essa titulação, ele vai colocando, né, hidróxido de sódio na solução da urina até a urina completar o pH fisiológico de 7,4. E aí consegue-se calcular a quantidade exata de ácido que foi titulado com a quantidade de hidróxido de sódio que foi colocada nessa solução. E aí, a partir disso, a gente consegue se calcular a excreção efetiva de ácido da seguinte forma, né? Excreção de íon amônio mais excreção de ácido urinário titulável menos a excreção de bicarbonato, porque excreção de bicarbonato é igual à adição de H+ para o corpo, ou seja, redução dessa excreção. Por isso que é retirado. Então, por exemplo, se a gente tem uma alcalose na urina, o ácido urinário titulável e a excreção de íon amônio muito provavelmente vai estar zerado, enquanto que na acidose os ácidos vão aumentar e a excreção de bicarbonato na acidose vai se reduzir. Pessoal, nesse contexto de pH, né, de variação do pH, nós podemos ter acidose ou alcalose, dependendo de dois tipos. Nós temos distúrbios do pH que pode ser metabólico, e esse metabólico, normalmente a gente consegue identificar que é metabólico a partir da alteração primária de bicarbonato, tá? Então, se a gente tem uma redução, por exemplo, de bicarbonato, a acidose é considerada metabólica. Agora, se a gente tem alteração do pH desencadeada pelo aumento da pressão parcial de dióxido de carbono, então aí esse distúrbio no pH seria respiratório, né? Então essa acidose seria respiratória. E a regulação do pH, ela pode se dar, né, pelos rins e pelos pulmões. Os
Pessoal, para encerrar, eu queria mostrar para vocês esse esquema, onde nós temos, quando o pH é menor que 7,4, que é o pH fisiológico, né? Quando ele é menor, nós temos um quadro de acidose. Quando o pH é maior que 7,4, nós temos um quadro de alcalose. Se nessa acidose a quantidade de bicarbonato estiver reduzida, então é um quadro de acidose metabólica. Exemplos de situações que podem causar uma acidose metabólica por exemplo, o diabetes mellitus, né, durante o diabetes descompensado, por exemplo, a falta de insulina faz com que o organismo comece a produzir alguns ácidos, como os cetoácidos, e isso pode desencadear a redução do pH. O diarreia pode causar acidose, por exemplo, então uma diarreia mais grave. Durante a diarreia, pode haver grandes perdas de bicarbonato do trato digestório e isso desencadear o processo de acidose, entre outras situações. Quando a gente tem uma acidose metabólica, a compensação normalmente é respiratória, ou seja, tenta-se compensar aumentando a excreção de CO2 para diminuir a pressão parcial de dióxido de carbono e assim compensar a quantidade de ácido elevado. Bom, quando a gente tem acidose com a pressão parcial de dióxido de carbono aumentado, então nós temos uma acidose respiratória. Então, quando, por exemplo, alguma doença pode desencadear uma hipoventilação ou o aumento da pressão parcial de dióxido de carbono, como, por exemplo, enfisema pulmonar, né, alguma doença obstrutiva, pulmonar obstrutiva, pode gerar o aumento da PCO2 e isso desencadear o aumento a redução do pH. A compensação nesse caso é renal, ou seja, ocorre o aumento da reabsorção ou do ganho de bicarbonato para tentar titular, né, para tentar tamponar essa redução do pH que foi desencadeada pelo aumento da pressão parcial de dióxido de carbono. Agora, quando a gente tem a alcalose, a gente também pode ter uma alcalose metabólica ou uma alcalose respiratória. Novamente, quando a gente tem uma alcalose metabólica, é devido ao aumento do bicarbonato na corrente sanguínea. A compensação normalmente é respiratória, enquanto que quando a gente tem uma alcalose respiratória, com uma redução da PCO2, a gente tem uma compensação renal, com um aumento. Enquanto eu estava gravando, deu uma travada no computador e eu perdi o finalzinho do que eu falei. Que eu estava falando aqui da alcalose respiratória, né? Ela se dá pela redução da pressão parcial de CO2 e a compensação normalmente é renal, com o aumento da excreção do bicarbonato para tentar compensar esse excesso de, né, esse pH alcalino. Bom, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.